Bom, galera, acabou de sair no dia de hoje, há algumas horas atrás, um comunicado do pastor Paulo Júnior declarando que ele não é mais pastor, está afastado do ministério pastoral, que saiu da sua igreja local e confessou um pecado que ele vinha cometendo e que isso pode gerar em nós um crescimento espiritual, porque o que muitos vão se levantar para apontar o dedo, para julgar, nós precisamos olhar para essa atitude, mesmo que ele errou, mesmo que o Paulo Júnior não é vítima nesse caso, mas ele teve uma atitude que muitos de nós precisávamos ter também. Ter coragem de se levantar, de se retratar, de pedir perdão pelos nossos pecados e ter a coragem de, mesmo ser afastado de algo que é muito importante como um cargo ministerial, mas continuar sendo um cristão. Então, nesse vídeo a gente vai reagir a esse comunicado rapidamente. Vou colocar ali na velocidade 1,5 para que passe rápido. Mas vamos comentar um pouco. E eu tenho uma palavra no meu coração há muito tempo e eu nunca soube em que momento eu ia usar. E quando eu vi o comunicado do Paulo Júnior, eu entendi que era o momento de eu compartilhar com vocês aqui nesse canal isso que o Espírito Santo colocou no meu coração há muito tempo, relacionado ao texto de Tiago, capítulo 3. Então a gente vai ver o vídeo do Paulo Júnior e vamos fazer o contraste do que aquilo que Tiago está falando, o que tem a ver com aquilo que o Paulo Júnior acabou falhando, errando, pecando, confessando seu pecado. Qual que é o contraste entre esse texto com aquilo que está passando o Paulo Júnior nesse momento? Então, sem demora, primeiramente eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Wesley Gobato e eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Eu estou estudando teologia e fiz esse canal para compartilhar um pouco daquilo que eu venho aprendendo, daquilo que Deus vem colocando no meu coração. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da palavra de Deus, então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo desse canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda, preciso do seu like, preciso do seu comentário e da sua inscrição. Eu espero que você possa me ajudar, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. E assim você também faz parte dessa obra, que é espalhar o Evangelho, falar da palavra de Deus para onde for, para todos os lugares possíveis. Então, sem demora, deixa eu pegar meu fone. Vamos ver esse vídeo do Paulo Júnior. Deixa eu colocar para gravar aqui. Tá gravando. Então vamos voltar lá no vídeo. Tela cheia. Bora lá. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei, ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra, e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão,
tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi. Uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração, restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico e, depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações, não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Muito bom. Claro que esse vídeo ele traz vários sentimentos, né? Um sentimento de tristeza no primeiro momento, porque você vê nos olhos ali do Paulo Júnior a tristeza, mas um sentimento de orgulho, no bom sentido, de ver como que uma figura pública, que tem ali seus números de seguidores, que é bem conhecida, teve a coragem de fazer o que muitos famosos na internet não têm coragem de fazer, que é reconhecer o seu pecado. E não só famosos, muitos pastores, mestres e líderes que estão ferindo as ovelhas, mas não têm coragem de se arrepender do seu pecado. Então, ao mesmo tempo que é triste, porque, como eu disse, o Paulo Júnior não é vítima, ele pecou, ele errou, e ele deve sim, assim como a gente vem falando nesse canal, ele deve sim sofrer as consequências por causa do seu pecado. Um pecado grave, como ele disse, para uma pessoa que tem um posicionamento pastoral. Então, é importante a gente olhar para esse vídeo, olhar para a vida do Paulo Júnior agora e aprender mais
e aprender mais. Não estamos aqui para fofocar, não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para levantar polêmica. Mesmo que os assuntos que eu trato nesse canal são assuntos que estão bombando, assuntos polêmicos, mas eu sempre tento usar desses assuntos para que isso gere em nós um crescimento espiritual, que isso gere em nós um conhecimento a mais da palavra de Deus. Então eu quero ler com vocês Tiago capítulo 3 e quero mostrar o contraste disso que o Paulo Júnior está passando com esse texto. E o que isso deve gerar em nós? Qual é o aprendizado que a gente vai levar para a nossa vida? Então não saia desse canal, não saia desse vídeo. Vamos ver junto Tiago capítulo 3, para que vocês possam entender como a gente pode crescer juntos através disso que aconteceu na vida do Paulo Júnior. Então, vamos lá. Se você puder acompanhar comigo aí, abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 3. Quero ler o primeiro versículo, depois a gente vai pular vários versículos e ir lá para o 13. Bom, o primeiro versículo de Tiago, capítulo 3, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso é muito interessante, esse versículo, porque Tiago está falando: não sejam muitos de vocês mestres. Mestres são aqueles que ensinam, aqueles que pregam a palavra, aqueles que discipulam pessoas, num sentido mais de cuidado, né? Claro que existe uma diferença entre um mestre e um pastor, mas ambos têm essa função do ensino, ambos têm essa função de levar a palavra para pessoas. Lembrando, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Quando o Tiago fala de mestres, está falando literalmente desse cargo, né, de falar para muitas pessoas, ter ali uma figura pública, trazendo para os nossos dias nos cultos, né, sendo conhecido como alguém que prega a palavra de Deus. E você que quer pregar, você que sente que você foi chamado para ministrar a palavra, não se sinta mal, porque aqui está falando, não sejam muitos de vocês mestres. Ali existe todo um contexto que Tiago está falando. Mas claro que a gente pode aplicar nos dias de hoje como que muitas pessoas nos dias de hoje querem ensinar a palavra, mas muitas vezes não têm o preparo suficiente para isso. E aí você vê muitos na internet pregando a palavra de uma forma incorreta, pregando a palavra de uma forma rasa, trazendo aplicações que não faz sentido para aquele texto. Por quê? Porque essa pessoa não se preparou, porque essa pessoa ela não buscou um conhecimento mais profundo. Olha só o que o Paulo Júnior disse, ele falou que vai cursar uma escola, uma faculdade de teologia. Ele, que já é uma pessoa sabida, uma pessoa com algum grau de conhecimento da palavra de Deus e de teologia, mesmo assim ele se colocou nesse posicionamento de humildade, porque ele entendeu que ele precisa aprender mais, ele precisa se aprofundar mais, porque ele cometeu um erro, mesmo que as pregações dele eram bíblicas, eram centradas naquilo que o texto estava falando, ele cometeu erro como cuidado,
como pastor, da forma de ensinar. E é isso que a gente vai ver aqui em Tiago capítulo 3, porque Tiago aqui ele começa a falar sobre a língua, como a língua nossa é um instrumento para trazer maldição não apenas para as nossas vidas, mas para a vida das outras pessoas, porque a língua ela pode gerar destruição. É por isso que eu também não concordo e não gosto de canais gospels, canais evangélicos, canais cristãos, que são canais de fofoca. Para mim, são canais que não trazem edificação, que não trazem um crescimento, mas o que traz apenas destruição na vida das pessoas. É isso que traz. Então, a gente pula toda essa parte aqui que Tiago está falando sobre a língua. Se você quiser pausar o vídeo e ler, que é muito importante, mas a gente não tem todo esse tempo. Aí a gente vai lá para o versículo 13, que começa agora Tiago a falar sobre 2 tipos de sabedoria. Lembra, ele começou iniciando falando, não seja muitos de vocês mestres, né? Trazendo para os nossos dias, muitos hoje querem ensinar, mas muitos não querem aprender. Não tem como a gente querer ensinar sem aprender. Precisamos aprender antes. Antes de você montar um canal no YouTube, antes de você começar a fazer vídeos na sua rede social, antes de você começar a pregar na sua igreja, você precisa aprender. Eu, quando eu era mais criança, fiz um canal. Eu excluí esse canal, não excluí esse canal, eu excluí os vídeos desse canal que eu tinha quando eu era mais criança. Por quê? Porque eu não tinha um preparo suficiente. Mesmo que o meu desejo, a minha vontade era de pregar e levar o evangelho para outras pessoas, eu era ainda imaturo na fé. E agora, quando eu estou me aprofundando mais, fiz esse canal para tentar compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, com o meu curso de teologia, com aquilo que Deus vem colocando no meu coração, vem falando comigo, com aquilo que o Espírito Santo vem falando comigo. Então, quando a gente vai lá para o verso 13, e Tiago vai falar sobre agora 2 tipos de sabedoria, ele fala assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Agora Tiago, ele troca o discurso. Ele falou, não seja muitos de vocês mestres, porque os mestres, eles são julgados com maior rigor. Mas agora ele está falando com as pessoas que realmente sábias, pessoas que têm sabedoria, pessoas que têm entendimento. Então vamos trazer para os nossos dias, pessoas que têm o conhecimento, pessoas que sabem pregar a palavra de Deus. E o que a gente vê muito hoje são pessoas que sabem pregar a palavra de Deus, que sabem fazer aplicações para o texto, que sabem expor o texto. Pessoas essas como o Paulo Júnior. Mas por quê? Talvez você se pergunte, mas por que? Essas pessoas elas têm um entendimento. Mas por que? Mesmo essas pessoas, elas podem falhar. Então continua. Primeiro que fala com humildade e sabedoria. Ou seja, aplique os que você conhece, aquilo que você entende, com humildade e sabedoria. 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então agora está falando, não adianta você ter o conhecimento, não adianta você ter um entendimento, mas se no seu coração existe inveja, existe ambição. Ambição egoísta. O que é ambição egoísta? É buscar apenas benefício próprio. Não adianta você fazer um canal no YouTube apenas para ter seguidores e ganhar através daquilo que você está fazendo. Através da palavra de Deus. Não. O seu objetivo deve ser alcançar mais pessoas, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Não adianta você pregar em várias outras igrejas se tudo isso é por questão de fama, de poder, de dinheiro. Não, isso é ambição egoísta, não vale de nada o seu conhecimento. Inveja não te vale nada se você tem inveja acumulada no seu coração. Só que ele continua.
verso 17. E aqui os 2 versículos finais que eu acho incrível. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Veja só, ele fala de uma sabedoria demoníaca. Essa sabedoria demoníaca é uma sabedoria cheio de males dentro do seu coração, cheio de ambição egoísta. Só que agora ele está falando de uma sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto, que agora é uma sabedoria para você aplicar aquilo que você conhece, aquilo que você entende, essa sabedoria que eu entendo que é obra do Espírito Santo dentro de nós, é uma sabedoria pura, pacífica e amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Quando eu comecei a pregar, que foi no ano de 2019, pregando em células, muitas vezes a vontade do meu coração era pregar de uma forma totalmente ao contrário dessa aqui. De uma forma que não era pacífica, que não era amável, que não era compreensiva, que não era cheia de misericórdia, que não era imparcial. Porque eu queria colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. Sabe, a minha raiva, a minha ira sobre as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja, eu queria colocar para fora. Graças a Deus que o Espírito Santo nunca permitiu que eu pregasse dessa forma, mesmo que eu desejasse. Porque eu sempre orava antes das pregações, mesmo que eu preparava uma pregação totalmente ofensiva, cheia de palavras que não tinham sabedorias. Eu orava e pedia, Espírito Santo, que tudo que eu venha falar hoje aqui venha vir de ti e não da minha boca. E provavelmente, e certeza, por causa dessa oração, o Espírito Santo me privou de machucar pessoas com a minha língua. E o que a gente aprende com isso? É que tudo que vai ao contrário isso aqui, independente se o pastor que você gosta, que você defende, prega de uma forma totalmente ao contrário. E veja só, aqui não está falando que você não pode exortar. Exortação é importante. A carta de Tiago é uma exortação. Mas a exortação deve vir com amor, deve vir cheia de misericórdia, cheia de bondade. Deve ser uma exortação amável. Uma pregação que demonstra totalmente ao contrário, que não é pacífica, que é apenas apontando erros das pessoas, que é apenas julgando as pessoas, fazendo que a igreja se sinta má, porque não tem misericórdia. E lembrando, eu não estou falando que não devemos exortar, não devemos falar de pecado, devemos sim, mas de uma forma o quê? Amável, cheia de misericórdia, de uma forma que eu que estou em cima do púlpito não me sinta maior e melhor que ninguém. É essa forma que os nossos pregadores devem pregar. Então você que talvez está sendo influenciado por um tipo de pregador que vai totalmente ao contrário do que Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18 está falando, comece a entender quem está te influenciando. Existem vários pregadores hoje, famosos, grandes, que pregam ao contrário disso aqui. São cheios de conhecimento. Se for falar de teologia com eles, eles vão ganhar da maioria das pessoas. Mas de que adianta esse conhecimento se a sabedoria não está vindo do alto? E aí Tiago vai usar forte. A sabedoria que eles estão usando são uma sabedoria demoníaca, que causa divisão, que causa destruição. Então, primeiramente, olhar para nós.
Será que a forma que a gente está pregando na internet, será que a forma que a gente está comentando nos vídeos da internet não está sendo uma forma totalmente ao contrário dessa sabedoria que vem do alto, mas está sendo convergente com a sabedoria demoníaca? E olhar para aqueles que nós admiramos e que são influências para nós, que tentamos pregar parecido, será que eles estão pregando dessa forma? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. De novo, não confunda. Não estou falando que não deve haver exortação, que não deve haver falar dos pecados, porque aí por causa disso, muitas pessoas vão buscar uma pregação que não fala de pecado, uma pregação que não gera arrependimento, uma pregação que apenas massageia o ego. Sim, tem que falar de pecado, tem que exortar, tem que levar ao arrependimento, mas nunca quem está em cima do púlpito deve pregar de uma forma como se ela fosse melhor que as outras pessoas. Ela sempre tem que se colocar junto.